puxa, é a mais barata de toda a região. As outras cidades a passagem de ônibus é R$ 3,80. Taubaté está R$ 3,30, é a mais baixa. De toda a região do Vale do Paraíba é a mais baixa. E um dos salários mais altos do país, de motorista e cobrador. Então, a gente segura bem a passagem de ônibus aqui. Pelo contrário, a nossa é a mais barata de todas. Lola, sou morador da parte alta da cidade. Isso aqui é um caos. Você realmente faz um estudo minucioso em relação à nossa população que sofre com esse trânsito para transpor a Via Dutra? Acredito que não. Porque aqui, o certo, já de muito tempo, era para ter um outro túnel, assim como um viaduto triplicado na Independência, ou viaduto e viaduto do Belém, duplicado no mínimo. Isso há muito tempo. A gente vê que em outras cidades eles fazem muito mais rápido que aqui. Aliás, aqui é estagnado, não fazem. Então a minha pergunta é essa: vocês têm projeto para conter esse caos? Aqui a gente vai entrar ali agora, você vai ver que vai ter 2, 3 carros entrando junto. Não tem condições, todo mundo quer ir junto. E é assim mesmo. De fato está engargalado esse nosso túnel aqui, assim como outros acessos para transpor a Via Dutra de todos os bairros. Estou falando pela parte alta da cidade. É um absurdo. Concordo com ele. As medidas que a gente vem tomando não implicam em obras de arte, né? Grandes obras. Implica só em organizar o trânsito da forma que está. Nós vamos começar o projeto da duplicação do viaduto Cidade Jardim. Já está pronto, a gente está guardando orçamento já para licitar. Então nós vamos começar a duplicação do viaduto Cidade Jardim, acredito que ainda este ano, de 2016. É uma obra de extrema necessidade, uma vez que todo o pessoal ali vai ser feita a duplicação do Barreiro, então a expansão da nossa cidade, ela está naquela região. Então a prefeitura está tendo cuidado de investir nisso. Não são obras baratas. Esse viaduto eu não acredito que fique por menos de 12 a 15 milhões de reais. É um dinheiro que, para a gente poder aplicar, tem que tirar de outros lugares, não tem jeito. Então, são escolhas, né, que uma prefeitura tem que fazer. Nós pegamos a prefeitura carente de muito investimento em educação, saúde, e de extrema importância. Então, foram escolhas. E agora é que nós vamos começar a fazer investimento nessas coisas. Eu concordo, nós temos que duplicar os túneis, viadutos, criar outras formas de transposição da rodovia, né? Uma discussão que a gente tem com a rodovia também, com a concessionária. A concessionária, ela vai refazer o viaduto ali do Belém e vai fazer um novo viaduto quando ela for fazer as marginais da rodovia, mas isso ainda não tem a definição. Então é um investimento que o município já pode aguardar. Só que o da Cidade Jardim, que é o da Independência, nós optamos por fazer esse investimento para acelerar, justamente por avaliar a necessidade de transposição. Então todos os trabalhos são pensados, sim, só que infelizmente às vezes nós não temos a ferramenta e o custo é muito alto para a gente poder atingir, mas a gente está caminhando a passos largos. Eu discordo dele, eu acho que a gente evoluiu muito. A gente tem ciclofaixa, a gente está com um olhar para o ciclista, para o pedestre, a gente está trocando equipamento semafórico. Eu acho que, puxa, saia um pouco mais na cidade, tenta lembrar de como era, né, o trânsito. A gente está fazendo uma única nas vias, a gente tem algumas avenidas boas, que têm capacidade, a gente está fazendo uma única. Infelizmente as pessoas têm um pouco como é que eu vou dizer? As pessoas não aceitam muitas mudanças, né? A gente está fazendo sem grandes obras.
Então eu acho que a gente está alinhando, né? A gente não tem mais aquele entrelaçamento que a gente tinha. As pessoas que eram de fora chegavam na cidade e não conseguiam circular, porque se perdia, era uma rua que ia, outra que voltava, não tinha os eixos bem definidos. Então presta atenção que a gente já evoluiu bastante. Gente, tem que ser feito, o transtorno vai ter de qualquer forma. A gente faz quando a gente está com dinheiro para poder fazer. O primeiro ano foi só pagando dívida, né? A prefeitura, ela conseguiu sanar o caixa da prefeitura, ela conseguiu ter um poder para poder fazer um financiamento, limpou o nome da prefeitura e agora que a gente está tendo perna para poder investir de fato. Então, infelizmente, nós levamos um tempo para poder organizar a prefeitura. Eu acho que as pessoas esquecem de como a gente pegou, né, a prefeitura totalmente falida. A gente não tinha lata de tinta para poder fazer sinalização viária, não tinha placas, não tinha poste para colocar, não tinha braçadeira para amarrar uma placa, a gente não tinha nada. Né? A primeira mudança viária nós tivemos que fazer com doação de tinta. Isso é absurdo, gente. Não tinha dinheiro para comprar. Então, quer dizer, peraí, vamos avaliar bem. E agora que a gente está começando realmente a conseguir fazer todas as obras, aí é criticado. Eu acho que é um ritmo que a prefeitura pegou, que tomara que consiga continuar. Porque a tendência agora é fazer mais e mais e mais. E esse retorno a população tem que ter. Mas, infelizmente, são obras que têm que ser feitas, causa transtorno, às vezes você tem que fazer um recap, você tem que parar o trânsito. Infelizmente, as pessoas se desacostumaram a ter obras na cidade, né? Então, a hora que tiver tudo pronto, vai ficar excelente. Vai fazer uma nova avenida com 2 pistas, com canteiro central, vai ficar excelente ali. E a ligação com a Estrada do Pinhão direto, tá? Eu concordo com muitas das melhorias que a senhora fez no trânsito, as mudanças eram necessárias, mas fica uma dúvida, não seria muito mais prático se a Avenida Independência tivesse mão no sentido centro-bairro e não bairro-centro? Essa é uma questão que todo mundo fala desde o início da independência, né? A Avenida Independência, ela não foi, o sentido de circulação dela não foi uma coisa aleatória. Foi algo pensado junto com um projeto maior. Eu sempre falo isso desde o início. Então, nós ainda não finalizamos. O nosso próximo passo é inverter a mão de direção do túnel da Daruma. Foi construído já um novo acesso ali no Piracangaguá, uma nova passagem inferior que vai fazer o binário com o túnel da Daruma. Então, quem vem da rodovia Dutra ou da Carvalho Pinto, a primeira entrada que ele vai ter para a cidade vai ser pelo Daruma. E aí já vai fazer o encaixe direto na Avenida Independência e cruza a cidade inteirinha, chegando a Pinda, Tremembé, num eixo único, né? Aí a gente vai ter o projeto concluído. Então, isso já havia uma previsão junto com a construção das marginais da rodovia Dutra. Então, esse tem que ser o sentido, não é uma coisa, não é melhor. Por que é melhor para o lado contrário? Nós temos esse fluxo aí, isso vai nos dar respaldo também no viaduto Cidade Jardim. Na realidade, quem apresenta os projetos é a Nova Dutra e quem autoriza o investimento da concessionária é o governo federal, né? Então é óbvio que tem política no meio, tem um monte de coisa que a concessionária propriamente não é ela que escolhe, ela dá o panorama.
Então ela avalia, ela fala, olha, aqui nós temos problema, aqui também, aqui também. O que a gente sabe que a prioridade zero da NTT e da concessionária agora é a Serra das Araras, no Rio de Janeiro, né? É a duplicação, enfim, eles têm que fazer essa obra. E aí vem todas as outras. Taubaté é um gargalo muito importante também. Tanto que nós fomos defender na audiência pública da NTT, que apresentou esses investimentos para poder ser feito, ser aprovado pelo governo federal. Eu, pessoalmente, fui a São Paulo defender a nossa cidade. Né? Eu acredito que a gente tenha feito uma boa apresentação, porque apresentamos números, apresentamos os volumes de veículos, né? E a necessidade que nós temos desse investimento. Então, infelizmente, é um volume, as obras de Taubaté ficariam em praticamente 550 milhões de reais. É um volume muito grande, eu acredito que seja, depois da Serra das Araras, seria o maior investimento, perde até para São José, porque já foi investido em São José, né? Os radares estáticos estão funcionando. O termo correto é estático, tá? Nós estamos finalizando agora a segunda fase da licitação e aí vamos entregar os alvarás, as permissões para eles poderem trabalhar. E aí quem não tiver, infelizmente, vai ter que sair. Tem. Nós vamos, invertendo o túnel da Daruma, nós já vamos distribuir um pouco esse fluxo de trânsito até a gente começar a fazer a duplicação ali do viaduto, tá? Nossa, é tanta coisa, gente. Uma delas é a duplicação do viaduto Cidade Jardim, a duplicação do Barreiro, a construção de um anel viário externo, né, da cidade, a Dicico, a obra lá da Dicico. É muita obra viária que vai ser feita. Então é muita coisa, muita coisa. Não é da minha pasta, tá? É da pasta da Secretaria de Obras. Esse assunto é relacionado à Secretaria de Obras, mas está em plena atividade. Eles vão ter uma nova licitação de massa asfáltica, hoje, inclusive, dia 27. Eles estão tendo outra licitação e eles não pararam. A operação Tapa Buracos, ela está em todos os bairros. Olha, em 2009 foi feita a licitação de transportes. Eu não estava na cidade, então dependeu do projeto básico que foi feito. O problema não é você ter uma empresa, não é monopólio, tanto que nós vamos inserir o sistema complementar num sistema único com a empresa de ônibus. O que você tem que fazer é ter uma melhor qualidade do serviço. E isso a gente está conseguindo também. A ABC já melhorou muito em vista do que nós pegamos no início de 2013 para cá. Melhorou muito. Hoje nós temos sistemas de monitoramento, né, que é o GPS nos ônibus. A gente tem o sistema que informa o cidadão se ele tiver um aplicativo no celular para ele poder internet, para ele poder acompanhar. A gente tem ônibus mais novos, são 65 ônibus mais novos, né, que foram comprados. A gente ainda faltam 16 acessíveis, mas melhorou muito a limpeza dos veículos. A gente tem aplicado multas se realmente pisam na bola com relação ao horário. Então são coisas, a gente faz as ordens de serviço agora, a prefeitura não tinha ordem de serviço.
A gente não tinha dado nenhum da empresa de ônibus, hoje a gente tem o controle do sistema de transportes. Então, a evolução não tem como falar. Mesmo outras cidades, eu como técnica, fiz a licitação de ônibus de São José. Em São José cabiam 3 lotes de serviço. Hoje talvez eu tivesse feito em 2, mas na época foram feitos 3 lotes. Né? Então você tem que avaliar o sistema como um todo para ver o que cabe, se financeiramente também a empresa vai ter um retorno. Então acho que a questão não é se é uma empresa, 2 ou 3, a questão é você fazer com que essa empresa trabalhe de forma adequada para atender o melhor possível a população. Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso. Eu sou contra proibir as carroças. Eu acho que o carroceiro, a gente tem aí um problema social também. Eu não posso colocar 300 carroceiros, simplesmente pegar os cavalos, falar, e agora, quem vai cuidar? E essas 300 famílias, simplesmente, eu vou tirar. Eu acho que essas carroças, elas têm que ter delimitações para trabalhar. Eu não posso sacrificar o animal, eu estou fazendo a regulamentação, tá? Onde eu vou exigir que seja feita uma avaliação médica nos animais de 6 em 6 meses. A prefeitura vai comprar os chips para serem instalados, para serem colocados nos animais com a leitora. Então, se o animal é abandonado, eu vou fazer a leitura, eu sei de quem é aquele animal. Tá? E eu vou ter o histórico, eu vou ter o cadastro, a ficha médica daquele animal também, né? Então eu acho que tem que haver esse controle, eu acho que de todas as partes tem que ter. E assim, essas carroças não podem entrar na região central, elas não podem andar em avenidas, que eu tenho grande fluxo de veículos, então estão trabalhos mais localizados e não ficar sacrificando, tem que ver o peso da carroça, ele não vai poder extrapolar, então uma série de medidas que nós vamos tomar para regulamentar isso, mas você proibir radicalmente, eu acho delicado também, a gente não pode esquecer do ser humano. Do aplicativo, sim, mas a gente ainda tem que melhorar algumas coisas no atendimento que eu disse. A gente ainda tem alguns atrasos, a gente está mexendo em ordens de serviço, até para recalcular o tempo de ciclo das linhas, mas o aplicativo eu acho que tem atendido bem, sim. Puxa vida, acertos. Olha, nós fizemos um trabalho técnico nesses 4 anos. Avançamos muito. Não existia a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela foi criada, né? Nós fizemos o decreto de calçadas. Vamos dar o exemplo, construindo as 9 vias da região central, com a calçada de acordo com o nosso decreto. Fizemos algumas mudanças viárias, ainda não é suficiente, mas evoluímos muito, começamos a implantar a onda verde, nós vamos deixar o sistema do transporte complementar licitado, né? Nós vamos conseguir, até o final do ano, mexer no nosso sistema de transportes e dar uma evolução nesse sistema. Os erros, puxa vida, a gente é humano, né? Eu acho que nem todo mundo me conhece, eu tenho uma fama de ser muito dura, eu sou mulher, né? E pior, eu tive uma rejeição muito grande, eu acho que nem uma por ser mulher no cargo,
que eu ocupo. E outra, eu sou de São José. Nossa, nem eu sabia que eu tinha esse pecado. Eu não sabia que existia essa rivalidade tão grande de quem é de São José. Gente, isso é uma bobagem, né? Eu tenho vários amigos de Taubaté que trabalham em São José. Eu nunca tinha ouvido falar nessa rivalidade e para mim foi um susto. Então, eu me retraí um pouco, porque no começo eu fui muito agredida mesmo. Então, eu me retraí um pouco e eu talvez tenha criado uma autodefesa, né? Porque eu apanhei bastante. Mas quem me conhece, eu acho que já dá uma relaxada. E eu sou muito dura, muito incisiva naquilo que eu acredito. Eu acho que a teimosia, às vezes, me atrapalha um pouco, né? Mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Uma decepção de não ter conseguido fazer mais calçadas, mais trabalhos para a mobilidade de fato. A gente tem um projeto muito bacana que é a Zona 30, que são os veículos compartilhando com os pedestres na via, toda a região central, um perímetro bacana na região central. Isso eu acho que ficou uma frustração, né? Uma frustração também de não ter conseguido fazer a sinalização de todos os bairros. É muita coisa para fazer, muita coisa. A gente pegou a cidade inteirinha apagada. Então, eu não diria que é um erro, eu diria que é uma frustração de não estar tendo tempo para fazer tudo isso, que eu acho importante, de trocar todas as placas de sinalização, que são muito velhas, que não estão de acordo com as normas técnicas. Então, a gente só tem uma equipe. Então, fica um pouco essa frustração. Totalmente contra. Meus agentes, quando vão fiscalizar, são extremamente maltratados. A gente já fez campanhas, eu falo muito na mídia. É perigoso, aquele é um espaço específico para bicicletas, né? Eu acho que a gente tem lugares apropriados para fazer corrida, né? A gente tem ali no pátio da CTI, a gente tem parques, a gente tem lugares onde as pessoas podem fazer isso. E as pessoas inventaram de utilizar ciclovias. Isso em cidades que, se você fizer isso, nossa, os ciclistas chamam a polícia, né? Puxa vida, qual é o problema de se respeitar algumas coisas aqui em Taubaté? Principalmente com relação ao Código de Trânsito, né? A gente vê pessoas que correm na ciclovia, veículos que estacionam nas calçadas, acham que a calçada é para estacionar o carro. Não, não é. A calçada é para o pedestre. Então, a gente tem muita dificuldade nisso. E a gente tem que fazer mais campanhas. Então, eu peço assim, gente, o agente de trânsito, ele está fazendo o trabalho dele. Que a gente tem problema com alguns agentes? Temos sim, né? Eles têm que fazer mais treinamento. Mas também eles estão um pouco cansados do desrespeito que existe na cidade. Lógico, a gente agora vai começar a fazer ali na Dom Pedro, na subida do Mercatal para o Belém, nós vamos pintar a ciclovia ali, a gente vai avançar também no outro trecho, no trecho ali do Via Vale até a Taubaté Veículos. A gente está avançando, nós temos um projeto para 90 quilômetros. Só que é humanamente impossível fazer tudo de uma vez. Então isso me frustra, de não poder implantar esses projetos de uma vez. É muita coisa bacana que a gente tem para a cidade. Se ela tem a pretensão de inverter a mão da Dutra, se esse é o sonho dela. Eu sou louca para fazer um binário, fazer mão única, Carvalho Pinto e a Dutra. Aí pode escolher, se uma vai, outra volta, mas eu amo. Tem até uma charge minha, né? Fazendo mão única. Sou louca para fazer isso, apoio. É meu sonho de consumo. Tchau.